Vou trazer agora para você detalhes sobre essa pesquisa que acabou de sair da Atlas, falando a respeito da Prefeitura de São Paulo, do crescimento do Pablo Marçal e também sobre alguns pontos que eu considero importantes sobre o pensamento do paulistano, como que ele está pensando a cidade, que vale a pena a gente refletir aqui, porque afinal de contas a gente está falando de muita gente disposta a votar em um bandido, a votar em um sujeito que é completamente complicado em uma série de questões. Vou trazer para você essa pesquisa, sempre pedindo para você dar o like aqui no nosso vídeo, se inscrever no canal, faça a sua inscrição, por favor, esteja junto conosco e fica até o final do vídeo, que a gente tem aquela dica especial da renda extra para você. Mas não se esqueça de se inscrever. Eleições municipais 2024 em São Paulo, né? Essa pesquisa que foi divulgada hoje na parte da manhã, às 10 horas da manhã. Então tem alguns dados sobre metodologia e aqui tem uma questão dos resultados da pesquisa que eu considero o mais importante, né? Boulos segue à frente nas intenções de voto, com 28%, Nunes em 21% e agora Pablo Marçal, ele chega à terceira posição com 16,3%. Depois Tabata Amaral, Datena e a Marina Helena. A gente tem que levar em consideração aqui alguns pontos, e também temos, né, os candidatos do PSTU e o P e o PCO. Mas aqui, mais adiante, a gente tem os votos válidos, que aí a gente tem uma diferença até maior, né, entre os candidatos. Mas aqui nós temos o ponto que eu considero mais importante deles, tá? Aqui realmente é um ponto importante. Se fossem os candidatos em quem você votaria nas próximas eleições. E aqui, nesse gráfico, a gente tem embaixo aqui maio, junho, né? E agosto, até aqui no final. E a gente percebe que o Boulos, ele cai, né? De 37, ele vem caindo. A gente percebe que mesmo subindo um pouco, nós temos também caindo o Nunes, e a gente percebe essa subida do Pablo Marçal, ele que em alguns momentos ele estava aqui na frente de todos, né? Não é algo tão assim substancial, porque ele já estava à frente, e aqui ele se coloca realmente à frente de Tabata Amaral, Datena e outros. E aqui já começa uma reflexão importante. Todos eles, a gente observa aqui, todos os que estão aqui abaixo ganharam votos, não foi só o Pablo Marçal, né? Com exceção do Datena, que manteve, a gente tem todos ganhando votos aqui. Então, a gente tem que levar em consideração que os dois principais perdem votos, Pablo Marçal é o que mais ganha votos, mas a gente tem essa situação que é importante a gente refletir aqui. Eu quero trazer alguns pontos também da pesquisa que estão aqui sendo levantados em um eventual segundo turno em quem você votaria. E aí a gente tem esses cenários, né, de segundo turno em que, nesse caso aqui específico, né, nós temos o Ricardo Nunes ganhando no segundo turno e nós temos um problema no segundo turno com o Guilherme Boulos. Mas o Guilherme Boulos ganha do Pablo Marçal no segundo turno, né? Isso é importante a gente também colocar aqui em evidência. O Guilherme Boulos ganha do Datena, ganha da Tabata Amaral, né? Aqui vamos colocar quase que um empate aqui. Um outro ponto também importante é o cenário do segundo turno, como que isso ocorre ao longo do tempo, né? De abril até hoje. E a gente percebe que há essa alternância aqui entre os dois, mas a gente ainda tem quase que um empate técnico aqui, e a gente tem uma situação também que ainda está um tanto quanto indefinida no cenário entre Boulos e Nunes. Aqui é um cenário entre Boulos e Marçal, né? A gente percebe que ainda existe essa predominância, né, do voto no Marçal no segundo turno, do voto do Boulos no segundo turno, apesar de estar mudando isso. E aqui Boulos e Tabata, né, também um cenário favorável ao Boulos. Aqui o cenário Nunes e Tabata. Estou trazendo para você todos esses detalhes aqui para você entender um pouco mais sobre essa pesquisa. E você aprova ou desaprova o desempenho nos líderes do governo. Então você observa que nós estamos com uma aprovação, que é um empate técnico, digamos assim, entre o Tarcísio e o Lula, e no caso do Nunes, existe uma aprovação bem menor. A desaprovação do Nunes, ela está bem fora do espectro do empate técnico aqui.
Então, o Nunes tem uma desaprovação muito grande. Então, mesmo assim, esse discurso ideológico contra o Boulos, ele favorece o Ricardo Nunes, mesmo o Ricardo Nunes com uma aprovação nojenta, né? E uma desaprovação enorme. Se você observar aqui, ó, a aprovação do prefeito Ricardo Nunes, ele segue o tempo todo com desaprovação, né? E chegando a atingir 60%, diminuiu um pouco agora com 57%. Mas a aprovação, ela vem caindo vertiginosamente, chegando ao ponto de 28%, que se você observar no gráfico, é o menor ponto de aprovação desde o começo. Aqui embaixo nós temos dezembro de 2023 e esse número de aprovação, que é o menor número desde dezembro de 2023. Um outro ponto também é a aprovação do Tarcísio. Se a gente observar, a aprovação dele caiu muito, né? De 50%, você vê que ele sempre esteve acima, né, daqueles que desaprovam, né? Mas agora ele tem um empate entre aqueles que aprovam e desaprovam. Então, aqui nós estamos falando do governador, né? O Tarcísio, ele tem a menor aprovação dele desde dezembro de 2023. Assim como aqueles que desaprovam mantêm uma linha, vamos dizer assim, quase que reta aqui, né? Mas a aprovação diminui bastante. O outro ponto também é a aprovação do presidente Lula. O Lula tem um número razoável daqueles que desaprovam, mas caiu um pouco também o número daqueles que aprovam o Lula, mas a gente sabe que esse número, que é um número que a gente percebe que é quase uma reta também, né? Ele chegou a ter 51% de desaprovação, ele tem diminuído, é um pouco, mas diminuiu um pouco a desaprovação. Aqueles que aprovam também diminuiu aqui, ambos os números dentro da linha de... A gente tem esses 4 pontos para cima e para baixo aqui, né? Como você avalia o desempenho dos seguintes líderes de governo? E aqui, mais uma vez, um número muito desfavorável para o Ricardo Nunes. Esse número também ele não é tão favorável tanto para o Lula quanto para o Tarcísio. Mas para o Ricardo Nunes é uma situação apavorante, né? Em um outro gráfico, e aqui a gente tem a questão de gestão, e aqui eu tenho um primeiro ponto, o ponto mais importante aqui. Como você avalia o desempenho da prefeitura da cidade de São Paulo em cada uma das seguintes áreas? Olha o que acontece aqui com ordem urbana e segurança pública. É o maior de todos, né? Em termos de desaprovação, né? Em termos de péssimo, é o maior de todos. 53% acha a segurança pública péssima em relação ao desempenho da Prefeitura de São Paulo. Então aqui nós temos, você percebe que os outros estão quase assim numa mesma linha, despontando um pouco mais a questão da saúde, né? Mas segurança pública, a visão do cidadão assim, tá péssima, né? Mais da metade, 53%. E aqui nós temos um outro ponto que acaba refletindo nessa pesquisa, né? Quais são, na sua opinião, os maiores problemas? E a criminalidade é o maior problema. E é o maior problema para 72,3%. Então, é mais do que a maioria. Saúde é a maioria, mas aqui é muito mais, né? Quase a cidade inteira ali, achando que a criminalidade é o problema. Então, esse problema da criminalidade é algo importantíssimo. Você vê que lá em último, a questão da poluição, que é um problema grave para São Paulo. Então, o cidadão, ele está muito preocupado com a criminalidade. E essa questão da criminalidade, a gente tem que levar em consideração, isso está caindo nas costas do prefeito, mas você sabe, né? Nós temos uma responsabilidade enorme aqui, nessa área aqui, do governador. É que as pessoas não entendem que o problema da criminalidade, ele se debruça sobre as pastas do governo do estado. Mas, infelizmente, né, as pessoas acham que a culpa é do prefeito. E aqui você tem uma imagem positiva ou negativa. Nessas imagens positivas ou negativas, a gente percebe que há
uma imagem positiva em relação ao Tarcísio de Freitas, muito porque as pessoas não conseguem compreender que ele é responsável por muitos problemas em relação à criminalidade, que é o principal, né? No momento em que eles souberem que o Tarcísio de Freitas é responsável pelos índices de criminalidade na cidade, e mesmo mandando o policial matar todo mundo e acontecer esse monte de problema, a gente percebe que as pessoas não conseguem compreender isso. Lula também não tem uma imagem muito positiva, né? Mas se a gente observar, por exemplo, Lula em relação ao Bolsonaro tem uma imagem negativa muito maior do que o próprio Lula. A imagem negativa do Bolsonaro é gigante. Assim como a imagem positiva do Lula, ela é superior, né, 5 pontos, superior à margem de erro. Então a gente percebe que ainda há um pensamento bom, digamos assim, do ponto de vista do que é favorável ao Lula, em relação ao Bolsonaro, em relação à visão positiva ou negativa dos líderes. Depois a gente tem o Boulos, né, que tem uma visão negativa praticamente idêntica ao do Ricardo Nunes, mas observa o Pablo Marçal, que é maior. A visão negativa em relação ao Pablo Marçal é maior do que com Boulos, com Nunes. E, obviamente, maior do que Lula e Tarcísio. Então, esses pontos aqui, eles precisam ser levados em consideração. Temos mais aqui alguns dados que eu acho importantes, né? Nessa série temporal, a visão negativa do Boulos, ela tem uma leve queda, né? Mas também a gente tem uma situação de queda na visão positiva. Essa situação toda desse massacre que o Boulos tem recebido nas redes sociais tem refletido, né? Tem colocado um efeito, a gente percebe que isso acontece. A mesma coisa com o Nunes, né? Também reflexo dessa situação como um todo. E o Pablo Marçal, ele tem uma questão importante aqui. Mesmo com todo esse trabalho que ele faz nas redes sociais, ele não consegue diminuir a visão negativa que as pessoas têm em relação a ele e também não consegue melhorar a posição positiva. Então, por mais que o Pablo Marçal tenha feito um trabalho que reflita sobre os dois principais, ele não consegue fazer um trabalho que reflita negativamente sobre os dois principais, ele não consegue fazer um trabalho que reflita positivamente em relação a ele. Então é aquela campanha que ajuda muito a oposição dos dois principais, mas não ajuda ele. A Tabata Amaral, que eu considero o gráfico mais importante de todos, apesar dela ter uma intenção de votos menor, mas ela diminuiu bastante a visão negativa a respeito dela, né? E melhorou a posição positiva. Nessa história toda, em tudo que está acontecendo, parece refletir favorável a Tabata Amaral tudo que está acontecendo, que é uma mulher que tem se colocado realmente muito com os pés no chão, e tem mostrado um pouco diferente dessa polarização entre os dois principais. O Datena aumentou muito a visão negativa a respeito dele, diminuiu a positiva. A gente tem que levar em consideração que o Datena também é uma das vítimas, né, desse ataque aí nas redes sociais. E a Maria Helena também, mas aí muitas pessoas não sabem quem ela é, né? Nós temos percebido que, apesar do Pablo Marçal estar muito empenhado em tentar destruir os seus adversários, nós temos um ponto fundamental nessa história. Isso não está ajudando o Pablo Marçal. Ele consegue atingir os adversários, ele consegue atingir tanto Boulos quanto Nunes, mas ele não consegue trazer para ele aquilo que seria o mais importante, que são as intenções de votos. Mesmo ele subindo as intenções de votos, isso nós temos que levar em consideração uma coisa muito importante. Ele não consegue atingir o eleitor que é o principal, que é aquele eleitor que vai realmente decidir as eleições, pelo menos no primeiro turno. No segundo turno a gente percebe que ele está aberto, mas no primeiro turno, apesar de nós termos um aumento da intenção de votos no Pablo Marçal, a rejeição, a visão das pessoas em relação a ele e principalmente aquilo que importa mais nessa história, que é
o fato do eleitor falar, não, esse aqui é quem eu quero ser prefeito, isso não está acontecendo. Na medida que ele tiver uma visualização maior nas redes sociais, as pessoas conhecerem mais, o Pablo Marçal tende a crescer um pouco mais, mas não parece que ele vai conseguir atingir ou o Nunes, que está em segundo, e muito menos o Boulos, que está em primeiro. Essa pesquisa é importante porque você está vendo aí muitas pessoas falando a respeito de o Boulos caiu, o Nunes caiu, o Pablo Marçal subiu loucamente, mas na mesma pesquisa está mostrando que ele tem uma rejeição gigantesca, as pessoas não gostam dele, as pessoas têm uma visão negativa dele absurda e a visão positiva não aumenta. Então essas ações todas do Pablo Marçal não têm feito com que as pessoas tenham uma visão positiva a respeito dele. E o que você acha a respeito disso? Trouxe para você em detalhes a pesquisa, tá? A pesquisa inteira do começo ao final para você acompanhar. Se você ficou preocupado que eu passei muito rápido alguns pontos ali, você pode dar o pause para você entender um pouco mais, tá bom? Coloque seu comentário aqui, não se esqueça do like e da sua inscrição no canal, se inscreva no canal e a gente tem sempre aquela dica especial de renda extra aqui. Você olhar no comentário, o primeiro comentário aqui fixado, você vai conversar diretamente comigo, tem um link ali, você clica naquele link, você vai falar comigo lá no WhatsApp e eu vou explicar para você como você pode ter uma renda extra, como você pode ter um dinheirinho a mais, trabalhando na hora que você quiser, como você quiser, da onde você quiser, apenas com o seu celular. Então, entra aqui no comentário fixado e a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. A gente trabalha todos os dias para você. O que a gente pede, ajude o nosso trabalho. Você pode ser um membro do nosso canal. Os membros têm conteúdo exclusivo. Nós fizemos nesse mês o lançamento de uma aula muito bacana, exclusiva para membros do canal. Então, avalie a possibilidade de você ser membro, nem que seja apenas nesse mês, para você acompanhar esse projeto que a gente começou aqui no canal. E você também pode ser um apoiador do nosso Apoia-se ou uma apoiadora e você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix, o valor que você puder, tá bom? Se você quiser, claro, e se você puder. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.